Olá, olá a todos que nos acompanham. Olha, é isso mesmo. Então, o livro Florescência será lançado agora no dia 13 de novembro aqui em Tubarão, na sede da Acatu. E eu estou aqui, né, com a autora então do livro, a Sofia, que vai conversar um pouquinho com a gente, trazer os detalhes de como foi todo esse processo, né, de escrita, né, Sofia? Falar um pouquinho desse trabalho então incrível que vai ser lançado agora essa semana então aqui na nossa cidade. Sofia, vou pedir primeiramente para você explicar para a gente como que foi, né, o início de tudo, como que você começou a escrever? Foram anos aí, né, de escrita. Como é que foi esse processo? Eu comecei a escrever com um livro porque eu me inspirei no livro de Euridice Fontella, uma antologia poética, que eu não sei se vende mais, mas era uma capa muito misteriosa, por ser tão antiga. E eu encontrei nas pertences da minha avó, e aquilo me encantou. Eu pensava que ia ser mágico, não sei se foi mágico, mas pelo menos me ajudou a escrever. Tem uma poesia que foi a que eu mais gostei, que eu não tenho certeza se o nome é Flores, mas falava sobre flores. E a ideia que ela passava era que quando tu dá um nome para um objeto, ou para uma flor, ou para uma qualquer coisa, tu tira uma essência dela. E a gente nunca consegue pegar o intangível, a gente nunca consegue definir exatamente as coisas por meio de palavras, porque tu sempre muda a essência como a forma que tu denomina. E eu achei aquilo lá muito interessante, comecei a escrever a partir disso. Bacana. E você começou aos 11 anos, foi isso Foi mesmo? com 11 anos que eu li essa 11 poesia. anos. Então, esse livro, ele traz pedaços da tua vida desde os teus 11 anos até agora, quando tens 15 anos, é isso Sim, mesmo? é de 2021 até 2025. E tem algumas prosas no final que não estão separadas por tempo de lançamento, mas são contos que eu também escrevi durante esse tempo. Bacana. E sobre o que ele fala? Você me falou que são poesias, né, ao longo aí do tempo. Quais são as principais essências, né, da tua escrita, no caso? Então, acho que se fosse. Obviamente, conforme os anos passam, eu mudo o que eu vou falar, o meu foco, porque por causa de influências internas e externas, né? Uhum. E, mas se eu fosse dividir o livro em dois, eu falaria que metade fala sobre coisas que são não exatamente históricas, mas coisas que acontecem e me chocam, e daí eu sinto alguma coisa sobre, eu escrevo, e outra sobre coisas que eu sinto internamente. É, eu posso ler uma poesia para Pode, com exemplificar isso? certeza. Ok, muito obrigada. Essa aqui é factual e é é um exemplo que eu vou dar sobre as coisas externas que eu escrevi. Quando eu tinha 13 anos, eu acho, eu tava com meu pai numa avenida e eu vi uma moça grávida em situação de rua. E meu pai falou que a gente não podia dar dinheiro pra ela, que a gente tinha passado por muitas pessoas em situação de rua, e se fosse dar dinheiro pra cada uma delas, não ia sobrar nada. E daí eu fiquei muito chocado, porque tu tem que ser muito forte pra dizer isso, e mais forte ainda pra resistir àquela situação. Então, depois de 2 anos, eu escrevi essa poesia. Factual. Havia uma dor grávida na estrada, mas eu não sei se era de gente. Também não sei se era estrada ou se era casa. Sei que a criança estava nos olhos e que nos lábios não havia palavras. Sei que nos olhos havia fato. Não, talvez fosse feto. Não sei, não sei. Mas sei que havia vida. Não o peito, mas a retina, sem alma, criava uma. Do mesmo jeito que a rua cria a mulher. E eu me pergunto se chegaram a ter pai. A rua, o feto factual, a mulher. E eu me pergunto se chegaram a ter algo. Mas havia um feto dentro do feto. A miséria. Geralmente eu acho mais fácil conectar as pessoas com temas que são fortes do Sim, que com coisas que são muito íntimas. sim. Quem te auxiliou a fazer todo esse processo de divisão realmente foi a sua mãe, né? Como você Foi estava minha mãe, explicando, né? sim. Como que foi esse trabalho? Minha Uhum. mãe fez de uma forma maravilhosa. Eu organizei os textos e passei pela revisão, né? Minha mãe não mexeu nos meus textos, mas ela que organizou, ela que falou com as pessoas. Minha mãe tá sempre me ajudando e ela é a fronte. Se eu conseguir fazer esse livro, eu só escrevi. O resto Uhum. todo foi minha mãe. Eu só tô fazendo isso daqui por causa da minha mãe. Minha mãe Legal. sempre maravilhosa e proativa, assim. E você tem vontade de escrever outros livros? Tenho. Então, É. agora eu tô escrevendo um, vai ser um romance mesmo. Uhum. Eu tava lendo Morro dos Anos Vivantes da Emily Brontë. Já terminei de ler, né? E me encantou aquele cenário gótico. Gótico não, né? Desculpa, neogótico, que é vitoriano. E também tinha lido O Médico e o Monstro, que também
nesse mesmo cenário. Uhum. Daí eu comecei a escrever e falei, não, agora eu quero fazer uma história de uma mulher vitoriana que fala com a morte. Uhum. E daí eu fui fazendo vários encontros dela com a morte, até o momento que ela, nessa superstição vitoriana, ela fala, não, eu não acredito em você, eu não quero mais ver você, porque sempre que eu te vejo é uma sensação terrível. Uhum. E essa morte, ela vem conforme ela rompe as próprias virtudes. Uhum. Daí ela fala, eu não quero mais ver você nunca mais. Daí a morte fala, ok. E daí ela não volta. E essa mulher continua vivendo, vivendo, todo mundo morre em volta dela, e ela continua vivendo, vivendo, até que viveu uma prisão. E ela fala, não, chega, eu quero morrer. E pra eu morrer, eu vou escrever isso, eu vou escrever todas essas histórias que eu nunca contei pra ninguém, e vou esperar que a morte, isso seja uma desculpa pra morte. E daí a publicação desse livro. Uhum. Eu ainda tô desenvolvendo a ideia e tô lendo, inclusive, um artigo de 300 páginas pra desenvolver essa ideia. Então, eu Que espero que saia bacana, bem. que bacana. E você cresceu lendo, escrevendo? Como é que foi, assim? Como é que surgiu esse amor, né, pela leitura, a escrita? Porque, como você mencionou, já leu vários livros, né? Então, na verdade, vários é muita coisa. Eu comecei a ler mais, assim, intensivamente, foi esse ano. Uhum, Que daí eu tô lendo, tipo, pelo menos, acho que 2 a 3 livros por mês. Porque como uhum, os livros que eu tô lendo são muito grandes, eu não consigo dar uma média muito boa. uhum, Antes eu lia, assim, só que era mais praticamente. Acho que tanto pela minha maturidade, e eu sou muito ansiosa. Então, pra mim, esperar que um livro termine é muito difícil. Mas o meu amor por leitura sempre existiu, pelo simples fato de que é lindo. Eu via uma coisa numa prova de português, por exemplo, e me tocava. Acho que sensibilidade sempre teve, sabe? uhum. É. E como que é pra te escrever, assim? Qual é o sentimento que tu tens quando tu escreve? Porque eu gosto muito de escrever também, e a Sério? sensação que eu tenho é de que eu consigo tirar aquele peso do peito, assim. É um negócio que a gente consegue externalizar aquilo que tá sentindo, né? Como que tu se sente escrevendo? Então, depende do que eu tô escrevendo. Uhum. É, sabe o que eu te falei no começo? Que eu falei, que você não tava gravando. Mas esse daqui, eu chorei escrevendo. Porque Uhum. eu tava imaginando essa solidão numa lua e eu chorava. Uhum. Esse daqui essa daqui, por mais que não pareça, eu acho, é uma composição mais técnica. Uhum. Então, eu escrevi, tipo, pensando, tá, aqui vai ter que mudar, aqui vai ter que ficar, porque Uhum. a ideia era cumprir todos os 5 sentidos e, tipo, de olhos fechados nos vejo imaginando, então os olhos abertos fecham a visão. Uhum. Era sempre muito técnico. Uhum. Mas acho que sim, como você mesma falou, escrever, tipo, te livra de um fardo porque tu tá sentindo alguma coisa, né? E é Uhum. sempre bom sentir, Uhum. E até uma questão de organizar o pensamento, né? né? Aquilo que tu tá pensando e organizando Sim. através das palavras realmente, né? E quando sai algo que faz sentido, é muito bom. Bacana, bacana. Agora vamos falar, né, do lançamento do livro Florescência, vai ser agora no dia 13 de novembro. Como é que vai ser o lançamento? As pessoas estão convidadas? Como é que vai funcionar? Essas pessoas são completamente convidadas, eu seria muito grata a qualquer pessoa que vier. Vai ser dia, como você já falou, né? 3 de novembro, quinta que vem, às 6 horas, Casa Cidade, sede da Catu. Vai ter comida, então. Vai ter comida. Além disso, eu queria fazer também um espaço para as pessoas que quiserem declamar, porque eu tenho Uhum. algumas amigas e colegas que elas escrevem poesias, inclusive eu já descobri que você escreve, então se você quiser declamar, ficaria muito grata. E vai ser um espaço onde eu vou assinar livros, se alguém quiser conseguir. E, bem, sabe, lançar o livro mesmo. Que Esse é bacana. o propósito do evento. Perfeito. Sofia, muito obrigada por Obrigada. vir aqui conversar comigo, né, trazer os detalhes desse livro incrível, né, que a gente já teve um gostinho aí do que tá por vir, né? Obrigada realmente por aceitar esse convite e por falar um pouquinho, né? Vou deixar um espaço também para você convidar quem nos acompanha para estar indo lá participar então do lançamento. Muito obrigada pelo convite, fico muito grata de estar aqui mesmo. E muito feliz de estar numa cidade que tem tanto espaço cultural, principalmente quando vem de você também, fico muito feliz. Eu quero convidar qualquer pessoa que estiver assistindo, que se sentir, pode vir, eu vou ficar muito feliz mesmo, e vou receber todo mundo com um abraço. Obrigado pelo convite novamente. Eu que agradeço e sucesso aí, né? Que Obrigada. outros livros possam ser lançados e a gente possa vir aqui convidar o público, né, para poder participar. Muito obrigada. Perfeito. E por enquanto essas são as principais informações. Eu volto com vocês aí do estúdio trazendo outras notícias aqui da nossa região.